Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Passando por aqui para deixar uma palavra para a meditação. Que o Senhor Deus venha falar conosco através do contexto dessa palavra. Livro de Números, dentro do seu capítulo 22, a Bíblia vai nos contar uma história muito interessante. Quando eu paro para meditar dentro do contexto desse capítulo 22 do livro de Números, a gente vê com muita clareza que a Deus ninguém engana. Não, ninguém engana. As pessoas estudam, se preparam. Nós estamos vendo uma era até de fazerem teatro, literalmente, para poder saber interpretar e se expressar. E, enfim, muitas preparações da carne para poder expressar algo que vem do alto, vem de Deus. Eu sei que nós precisamos nos preparar para pregar a palavra, mas essa preparação, ela não pode vir com astúcias nem artimanhas carnais. Essa preparação, ela tem que vir de Deus. E como é que a gente se prepara em Deus? Com comunhão com Ele, meditando, estudando a palavra dele, orando, falando com Ele para pedir a direção dele do que deve ser dito. E, como eu disse de início, a Deus ninguém engana. Capítulo 22 de Números vai dizer que Balaque está temoroso porque Israel está avançando e ele já deduz que todo o seu povo e os seus bens, os seus pertences, a sua terra vai ser varrida, como ele diz, um boi lambendo. Ele está temoroso, porque ele sabe, ele tem ouvido todas as histórias que Deus tem feito, as proezas que Deus tem feito para com o seu povo, para com o povo de Israel. Então ele resolve, ele tenta resolver o problema de uma certa forma. Qual foi a forma que ele achou? Ele resolveu chamar Balaão para profetizar ou para amaldiçoar, melhor dizendo, amaldiçoar. Ele queria que Balaão proferisse palavras de maldições contra o povo de Israel. Era a maneira que ele achou de enfraquecer. Através de palavras de maldições, ele iria enfraquecer o povo e assim vencer o povo de Israel. Ele manda anciões, pessoas honradas, com presentes até Balaão. E Balaão os recebe dizendo, eu vou perguntar para Deus. E aquilo que Deus falar, se eu posso ir, eu vou. Se eu não posso, Balaão vai perguntar para Deus. E Deus fala para ele, você não vai amaldiçoar esse povo. Você não vai abrir a sua boca para amaldiçoar esse povo. Balaão volta e fala para o povo, para os anciões, a qual Balaque havia enviado. Eu não posso ir com vocês, porque Deus não permitiu. Esse povo volta, avisa para Balaque. Balaque torna a mandar outras pessoas, príncipes, pessoas ainda mais importantes, com uma quantidade maior de ouro, de prata, de presentes. Manda de volta para casa de Balaão. Quando chega, Balaão, ele diz, olha, ficai aqui, que eu vou perguntar para Deus. Mas que Deus, que passa pela cabeça de Balaão, né? É umas coisas estranhas que passam pela cabeça de Balaão. Por quê? Se da primeira vez que ele foi perguntar, Deus falou que não era para ele abrir a boca para amaldiçoar o seu povo. Quer dizer que com uma quantidade maior de ouro, uma quantidade maior de prata, eita Jesus, uma quantidade maior de presente, Deus vai mudar a palavra dele? Quer dizer que porque Balaão vai ser agraciado por presentes, então Deus vai ter que mudar o pensamento dele para que Balaão possa abrir a boca e falar aquilo que Deus não está mandando? Nós vemos nos dias atuais muito disso acontecer. Deus manda uma palavra, Deus dá a direção e a revelação de uma palavra,
Mas aí quando alguém chega em determinado lugar, que tem prata, que tem ouro, que tem veste, que tem presentes, parece que se repete a história que aconteceu com Balaão. Volta lá para perguntar, já sabendo que Deus já falou acerca do que Deus já ordenou. Não vai amaldiçoar. Você não vai falar o que você quer. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Tira o olho da prata, tira o olho do ouro, tira o olho dos presentes, porque a minha palavra é o que eu quero, da maneira que eu quero. Se você é instrumento de Deus, se você é porta-voz da palavra de Deus, você não pode deixar se manipular por causa de oportunidade, de circunstância ou de situações. Deus desce e diz: se esse povo vir falar com você de novo, você vai. Mas você vai falar aquilo que eu ordenei. O interessante é que no decorrer da história, pela manhã, Balaão nem espera eles perguntar o que foi que Deus falou. Ele prepara a sua jumenta e ele segue com aqueles homens. Deus conhecendo o coração, Deus conhecendo a intenção, a Bíblia diz que Deus coloca um anjo contra Balaão. Ele vai indo, ele não vê o anjo. Aí a Bíblia vai dizer que a jumenta viu. No meio do caminho a jumenta viu. Aí ela tenta se desviar do caminho. Aí o anjo se põe mais à frente. Aí a Bíblia diz que ela está entre uma vinha e um muro. Então ela escora no muro, assim esmagando o pé de Balaão. Balaão agride ela e torna a seguir no caminho. Aí chega uma hora que o caminho se tornou tão estreito que não tinha para onde ela passar, não tinha por onde ela correr, tentar se desviar do anjo. Então ela vai e arreia, ela se deita. Aí Balaão fica mais indignado ainda e começa a açoitá-la, começa a espancá-la, aonde Deus abre a boca da jumenta e ela começa a falar. E o interessante é que eles começam a dialogar. A jumenta pergunta para ele: eu já fiz isso com você? Eu já agi dessa maneira com você? Balaão começa a conversar com a jumenta, né? Balaão começa a dialogar com a jumenta. Não, você nunca fez isso, eu tô estranhando essa sua atitude. Eu tô estranhando. Ele nem estranha que tá falando com uma jumenta, né? Ele tá estranhando a atitude da jumenta que está tentando impedir dele chegar no lugar que ele quer chegar. Olha só como uma pessoa, quando está com o coração enganoso, como ela fica sem noção. Ela conversa com a jumenta, ela dialoga com a jumenta, né? Ela não percebe, né, que o tamanho da estranheza, né? Ela não percebe o tamanho da estranheza, mas ela só estranha porque não está conseguindo chegar na direção que ela gostaria de chegar. É a pessoa que está completamente com o coração contaminado, coração completamente enganoso. Deus abre os olhos dele e ele vê o anjo. Aí ele entende, porque o anjo fala para ele: por 3 vezes a jumenta tentou desviar do caminho. E se ela não tivesse desviado, certamente você já estaria morto e ela viva. Você estaria morto, mas a jumenta ia ter escape. Por quê? Porque, irmãos, Deus sabe a maneira com quem tratar e da maneira de tratar. Quando se referimos pessoas que estão com o coração corrompido, Deus falou: se eles te procurar, você vai falar o que eu te mandei. Eles nem voltaram a falar e Balaão já estava com a jumenta arrumada para seguir o caminho. Quando a pessoa começa desobedecendo a Deus em pequenos detalhes, certamente ela vai desobedecer também a Deus em coisas grandes.
Quando a pessoa ela perde o temor de Deus e cresce olho, começa a ficar ambicioso, né, com situações, certamente ela vai corromper o coração dela. Você precisa ter cuidado e prestar bem atenção. Você precisa ter cuidado e prestar bem atenção naqueles mínimos detalhes. Deus fala assim, você não fala. Deus manda desse jeito, você não obedece. Deus diz, faz, você não faz. Vai, você não vai. E você acha que... é só porque sou meio covarde, é porque as pessoas não vão atentar, não vão receber. A sua preocupação não tem que ser essa. A sua preocupação tem que ser obedecer aquilo que Deus te ordenou. Você como um instrumento de Deus, você como um porta-voz de Deus, a sua função é só obedecer. É só obedecer. Não tem que ficar inventando desculpas para poder fugir, né? Para poder fugir de situações. Porque tudo vem do começo. Primeiro você foge, primeiro você não entrega a mensagem da maneira que Deus está mandando. E depois você vai começar o quê? Distorcer e falar aquilo que Deus não está mandando. Primeiro você não fala aquilo que Deus está mandando. E depois você acaba falando aquilo que Deus não está mandando. Porque a desobediência ela vem assim. Ela começa assim, Deus está mandando você falar, aí você não fala. Aí quando Deus não manda você falar, você quer falar. E aí, como é que fica? Há um preço e há uma consequência para aquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Ai daqueles, a Bíblia diz, ai daqueles que dizem, falando o que Deus está falando, se Deus não está falando. É tempo de nós parar com isso. Não é porque uma grande maioria está agindo dessa maneira, está vivendo com a naturalidade. Você fala, meu Deus, como é que pode, gente? As pessoas perderam a noção, né? Como é que pode um negócio desse? Mas, infelizmente, tem muitos Balaão por aí. Muitos. E o Balaão, esse Balaão aqui, ele estava sendo contratado para amaldiçoar o povo. Ele estava mais para um feiticeiro do que para um profeta, né? E ele estava sendo contratado para amaldiçoar. Mas os Balaão que tem se espalhado por aí, é os Balaão que profetizam, não é nem maldição, é bênção. Só que são palavras de bênção que Deus não está falando. Tá entendendo? São palavras de bênção que Deus não mandou ninguém falar. Casa rebelde não recebe palavras de bênção. Casa torta não recebe palavras de bênção. A palavra que uma casa torta vai receber é: o plumo vai descer para poder desentortar, né? O plumo vai descer para poder se consertar. Então, quando se levanta um Balaão para dizer para casa torta, casa rebelde, que vai receber bênção, que vai ter, que vai chegar, que vai alcançar, é bem contrário às Escrituras. Eu prefiro ficar com as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus, são elas que testificam da verdade. Cabe a nós, né? Escolher em se auto-enganar ou atentar para a palavra e procurar mudar. Pensa nisso, analise essa palavra, medita, porque eu tenho certeza que você vai conseguir discernir se o que tem se aproximado, o que tem se manifestado nos lugares, nas igrejas, se não é o mesmo espírito de Balaão. Que Deus abençoe. Se puder, compartilhe essa palavra e alcance vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Até a próxima.